Sou Ricardo, sou professor de História, sou advogado e, nas horas livres, fotógrafo de vida silvestre. E hoje, meus amigos, minhas amigas, advogadas, advogados de todo o Brasil, eu vou falar de um tema, que foi o resultado de uma enquete que eu fiz no Instagram. Há uma semana atrás eu fiz uma enquete perguntando qual seria um vídeo que as pessoas gostariam de ver, eu falar um pouquinho. E o assunto era ortotanásia e o testamento vital. E por incrível que pareça, o resultado deu empate. E aí eu me comprometi a falar tanto do testamento vital como da ortotanásia, que será esse nosso vídeo hoje, né? Mas antes eu quero pedir para você, se esse vídeo de alguma forma te ajudou, te trouxe alguma informação valiosa, deixe o seu like, deixe o seu curtir, converse com seus amigos, né? Eu sou advogado aqui em Brasília, trabalho com direito hospitalar, bioética, biodireito, e estou aqui para fazer essa área crescer e desenvolver-se. Principalmente porque hoje, nossos hospitais, as nossas clínicas, elas praticam uma série de barbaridades de todos os níveis, Desde um simples erro a um erro grave, um erro que leva à morte. E hoje eu vou falar para vocês sobre a ortotanásia. O que é a ortotanásia, Quais são as suas características? Se a ortotanásia é permitida aqui no Brasil, se não é. E aí depois vocês tirem as conclusões de vocês, Tirem as suas conclusões, podem me enviar comentários, eu estou disponível, livre, porque é assim que a gente consegue aprender, tá bom? Então, muito bem. O que é ortotanásia? Então, vamos primeiramente pela etimologia da palavra. Orto é uma palavra que vem do grego e significa correto, direito. E thanatos, que também é uma palavra que vem do grego, significa morte. Então, ortotanásia seria uma morte correta, Que aí nós podemos traduzir uma morte digna, uma morte condizente com os direitos humanos. Tá? E a ortotanásia, ela anda muito próxima de um outro conceito também relacionado à morte, que é o conceito de eutanásia. Bom, o que é a eutanásia? A eutanásia é um mecanismo na qual o médico, ele acelera, ele dá causa à morte. E aqui entra a primeira grande diferença entre uma e outra. A eutanásia, ela é proibida no Brasil, legalmente. Então, se uma pessoa desejar que um médico promova a sua morte, a legislação brasileira, o Código Penal brasileiro, não permite. É considerado um homicídio, tá? Então, essa é a primeira grande diferença. E em relação à ortotanásia? A ortotanásia anda bem próxima da eutanásia, Ela anda bem no limite ali do que é eutanásia. Bom, mas qual é então a sua característica que não faz ser eutanásia, a ortotanásia? É que na ortotanásia, o médico ele não vai tomar nenhuma atitude que venha a favorecer, que venha a trazer uma morte prematura para o paciente. O que ele irá fazer então? Ele vai apenas cuidar para que o paciente não sinta dor, para que o paciente possa ter o aconchego de seus familiares, que o paciente possa ter ali uma assistência religiosa. Ele não vai tomar nenhuma medida que irá favorecer a morte. Ele apenas irá acompanhar a morte, a dor física do paciente, Essa dor física ela vai ser tratada, ela vai ser ali remediada, mas o evento morte, a causa do que vai ocorrer a morte, ela não é obstruída. Então, seria mais ou menos o seguinte: uma pessoa está com câncer terminal e essa pessoa ela sente muita dor. Qual será o papel do médico? Ele apenas irá ministrar uma medicação para aliviar essa dor.
Ele não vai ministrar nenhum tipo de medicação que irá combater o câncer. E aqui entra um aspecto muito importante da ortotanásia, tá? É que a ortotanásia, de certa forma, ela privilegia a dignidade da pessoa humana. Ela privilegia, né, a autodeterminação daquela pessoa que está nos seus últimos momentos. Então, a ortotanásia, ela é indicada para muitos casos onde a morte, né, está bem próxima, a morte física. Ela é indicada para as pessoas que têm muitos problemas físicos, dores, tá? E aí o médico apenas irá ministrar um conforto, irá ministrar uma medicação para que essa morte ela venha naturalmente e que aquela pessoa tenha um final de vida digno. Tá? E aqui entra um outro aspecto também que eu penso ser muito importante, é que na ortotanásia, como eu acabei de falar, é levado em consideração a autodeterminação do paciente. Então, se ele pedir, se ele solicitar que nos momentos finais de sua vida não haja nenhum tipo de condução médica, qualquer tipo de tratamento médico que venha a prorrogar a sua vida, o médico terá que seguir as orientações do paciente, né? É um ato de compaixão humana. É uma morte que privilegia a última vontade do paciente. Não há o porquê ficar se debatendo, dando remédios caros que promovem muitas vezes uma degradação física, uma degradação moral e uma degradação espiritual daquela pessoa. E isso acaba se refletindo no meio familiar. Tá? Então, a ortotanásia ela é muito indicada para esses casos, né? Se o paciente tiver esse desejo desrespeitado, o médico poderá vir a responder. Tá? E aqui no Brasil, a ortotanásia ela é permitida. Tá? O Conselho Federal de Medicina, só um pouquinho aqui, o Conselho Federal de Medicina, em 2006, editou uma resolução que permite ao médico, junto com o paciente, junto com a família, a prática da ortotanásia, tá? A eutanásia não é permitida, a ortotanásia é permitida, tá? E isso é muito importante, meus amigos e minhas amigas, porque é uma forma de você concretizar, de se materializar algo que hoje está sendo bastante divulgado, né? Já está sendo discutido, estudado há um bom período, são os direitos dos pacientes. Tá? É direito do paciente ter o seu final de vida com dignidade? É. É direito do paciente recusar determinados tratamentos que coloquem a sua vontade, que coloquem o seu desejo, a sua autodeterminação em conflito? Não, não é direito do paciente. É direito do paciente. O paciente ele tem esse direito de escolher, de definir o que será melhor para ele, tá? E aí, como eu acabei de falar, o Conselho Federal de Medicina, na resolução 1805 de 2006, né, trouxe a permissão, né, trouxe a permissão para que tanto médico, paciente, família possam fazer a opção pela ortotanásia. Bom, aqui no Brasil, né, ainda há muita discussão a respeito da legalidade dessa permissão, né? Aí existe muito uma questão religiosa, né? Houve até um questionamento perante o Supremo se a prática da ortotanásia não configuraria homicídio por omissão. E o STF decidiu que a prática da ortotanásia ela está além, ela privilegia, ela está cobertada pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Então, hoje é permitida a prática da ortotanásia no Brasil.
e ela acabou recebendo um outro nome, né? Ela acabou recebendo aí uma outra definição, que muitos chamam hoje a ortotanásia de cuidados paliativos. O que são os cuidados paliativos? São justamente, né, esses cuidados que o médico, né, a sua equipe médica, age no sentido de evitar, de diminuir, de minimizar o sofrimento, a dor daquele paciente. Não há uma luta, não há uma prescrição médica que vá fazer com que determinada doença ou regrida ou estacione. A ortotanásia, ela não para o evento morte. E qual é a grande diferença em relação à eutanásia? A eutanásia adianta, acelera o evento morte. Então, essa é a principal diferença entre um tipo de morte e outro tipo de morte. E se nós formos analisar bem friamente, né, e até por uma questão filosófica, a eutanásia, né, que já é reconhecida inclusive em alguns países da Europa, Holanda, Bélgica, Suíça, Alemanha, já há permissão para se praticar a eutanásia, né? Inclusive eu vi um filme há tempo atrás chamado de Doutor Morte, né, que foi um médico norte-americano que praticou mais de 100 eutanásias. Ele acabou sendo preso. Eu fiz até um vídeo, né, sobre esse filme, muito interessante, com Al Pacino, né, e conta um pouco da história do Dr. Jack Kevorkian, né, e, e esse filme acabou trazendo a discussão, né, se a prática da eutanásia ela é legal ou não. Como eu disse, em alguns países já há permissão, desde que o paciente cumpra determinados requisitos. A solicitação para se pedir a eutanásia, ela privilegia a autodeterminação dos pacientes? Sim. Se a pessoa está com problema, né, grave de saúde, se a pessoa está impossibilitada, em muitos casos a eutanásia, né, é a última saída para aquelas pessoas que estão ali sem nenhum tipo de horizonte, né, sem nenhum tipo de perspectiva, né, estão acamadas, sofreram um acidente grave, não conseguem se locomover, dependem de terceiros. E essa situação acaba gerando uma profunda depressão, uma profunda tristeza nessas pessoas. E a última forma de se autodeterminar, a última forma dessa pessoa, né, ter a sua vontade atendida, é solicitando a eutanásia. Então, em muitos países, alguns países já há essa permissão. No Brasil ainda não, né? Pelo Código Penal, o anteprojeto do Código Penal, que está lá tramitando no Congresso aí já há uns 10 anos, há um interesse em se discutir, há um interesse em se transformar a ortotanásia, né, numa forma de privilegiar a autodeterminação, uma forma de se valorizar a dignidade da pessoa humana, né, nos seus últimos momentos de vida. E é muito interessante, né? Não só do ponto de vista biológico, não só do ponto de vista político, não só do ponto de vista jurídico, mas principalmente do ponto de vista, né, filosófico. E por que eu digo filosófico? Porque, meus amigos e minhas amigas, a morte é o único e verdadeiro tema da filosofia, né? Até quando nós somos capazes de lidar, de interpretar o fim da vida, né? Nós não somos eternos, né? E hoje há uma intensa discussão, né, sobre a nossa eternidade, né? Será que nós somos eternos em termos corporais ou não? Será que as nossas ações, né, as nossas atitudes, elas não permanecem além do corpo físico? Então, é uma discussão muito interessante, né? Eu vou fazer depois outros vídeos falando sobre a eutanásia, né, que eu já falei um pouquinho. As duas acabam se misturando,
né? Tanto a ortotanásia como a eutanásia, mas também a distanásia, né? Mistanásia, que é uma forma de fim de vida que é assimétrico a esses que eu acabei de falar para vocês. Futuramente ele faria um vídeo sobre a distanásia, tá? Bem, qual a importância da ortotanásia para o direito hospitalar? O direito hospitalar ele não funciona só com a visão do médico. O direito hospitalar ele tem que ter, junto à visão médica, a visão do paciente. Tem que ter, junto à visão do médico, a do paciente, a visão da família. E no próximo vídeo que eu queria falar de testamento vital, né? Ele anda, de certa forma, bem próximo a esse interesse de se ter um final de vida sem nenhum tipo de medicação que vá agredir o seu corpo, sem nenhum tipo de situação que prolongue o sofrimento. A ortotanásia, ela tem como objetivo não prolongar o sofrimento do paciente. A morte, ela ocorre naturalmente. E o testamento vital é uma das formas, né, uma das maneiras de se pedir isso. Né? A partir do momento que a pessoa ela não tem mais a capacidade, né, de se manifestar, de pedir como é que ela quer que seja o seu fim de vida, ela pode, né, através de um documento público, junto com a sua família, solicitar que nos seus momentos finais não seja nenhum tipo de prorrogação da vida, né? Nenhum tipo de prolongamento da vida, né? Que a morte venha naturalmente, tá? Bom, o que mais nós poderíamos falar de ortotanásia? Como eu disse, o fundamento jurídico, né? Nós temos aí o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que é um princípio que veio pós Segunda Guerra Mundial, é um princípio que está, né, contemplado na nossa Constituição, né, o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? É um princípio que tem como norte a autodeterminação da pessoa, do indivíduo. É um princípio, né, que privilegia, né, que favorece a última manifestação de vontade, a última manifestação de autonomia, que é o desejo de ter uma morte digna, né, de ter uma morte que respeite, né, a orientação da pessoa, a orientação da família da pessoa, né? E eu penso que até é mais fácil para se enfrentar o luto, né? Eu fiz um trabalho né, meu TCC de bioética foi justamente sobre o luto, né? Discutir qual a importância do luto, né, na ressignificação da morte. E eu penso que quando a morte, né, quando o evento morte ele vem já com toda uma situação já ali, né, mais ou menos encaminhada, o enfrentamento do luto ele se dá de uma maneira muito mais rápida, né? A ressignificação da morte ela se dá de uma maneira muito mais tranquila para os pacientes, para os familiares, para os filhos, né? Para que eles possam continuar a sua vida, né? A morte é um evento que não há como escapar, né? E discutir, repensar, redefinir esse conceito, né? Que volta lá na Grécia, né? Thanatos era o deus da morte, ajuda a gente a compreender, a identificar até onde estão os nossos limites, né? Então, a proposta desse vídeo é justamente fazer com que você entenda a diferença entre eutanásia e ortotanásia, né? Para que você possa, no futuro próximo ou no futuro mais distante, repensar o papel, né, da nossa existência. Tá bom? Bem, eu acredito que deu para deixar bem clara a diferença, né, para vocês sobre eutanásia, ortotanásia, quais são os princípios jurídicos que permitem a ortotanásia no Brasil, quais são os princípios jurídicos que não permitem a eutanásia no Brasil,
né? Eu acredito que vocês tenham percebido essa diferença, tá? Mais uma vez eu quero deixar aqui meu muito obrigado, né? E o próximo vídeo será sobre testamento vital, né? Aí o pessoal do Instagram que fez a votação e logo, logo os vídeos sairão, tá? Agora ortotanásia e depois testamento vital. Tudo isso para a gente falar de direito hospitalar, né? Mais para frente, eu irei falar de direito médico, né? Vamos falar aí da importância dos médicos, né? Na montagem, na configuração desse universo tão particular que é um hospital, uma clínica. Tudo bem? Então, meus amigos, foi um prazer estar com vocês. Tá? Espero que vocês curtam bastante. Podem deixar seus comentários. Meu site é www.direitohospitalar.com.br. Né? Eu atendo em todo o Brasil. Né? Estou em Brasília, mas hoje com a internet dá para a gente chegar em locais bem distantes, né, no Brasil. O Brasil é esse país imenso. Né? Estou aqui em Brasília, estou à disposição. Tá? Meu telefone é 61 99 572 6965. E o meu e-mail é r.pachecoadvogado@gmail.com. Então, se você é médico, se você é dentista, tiver interesse em discutir como é que se implementa, né, toda essa visão, né, que privilegia o direito do paciente, privilegia a autodeterminação, né, do ser humano, inclusive na questão morte, é só chamar, tá bom? Um abraço e até a próxima.